Estamos dando início ao nosso 26º painel, que tem por tema os desafios e perspectivas da jovem advocacia no interior. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra, uma imensa alegria e satisfação estar aqui compartilhando esse painel com pessoas tão importantes, falando sobre um tema tão relevante sobre a jovem advocacia do interior. E, inicialmente, também gostaria de ressaltar o sucesso que está sendo o 2º Congresso Online da Jovem Advocacia, que já contamos com mais de 6 mil inscritos. Temos palestras incríveis, então agradeço desde já a Sarinha, a Hermes, ao nosso presidente Fabrício Castro, ao nosso vice-presidente também, que está aqui acompanhando, a todos vocês que estão acompanhando e vão participar desse painel. Sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, Kaique Berbet, que vai falar sobre os desafios no início da advocacia trabalhista, o fantasma dos honorários ad êxito. Kaique, que é advogado, bacharel em Direito pela Faculdade Rui Barbosa, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Faculdade Baiana de Direito e presidente do AB Jovem de Camaçari. Kaique, você está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade do AB Jovem ter me colocado para falar com vocês, jovens advogados, jovens advogadas. Agradecer em nome de nossa presidenta, a doutora Sara Barros, agradecer em nome do nosso presidente do AB Bahia, doutor Fabrício, agradecer a Maílson aqui, que está presidindo a mesa, doutor Maílson, diretor de planejamento. Eu gostaria também de cumprimentar os colegas que farão parte desse painel, doutora Rita Coutinho, que tem um apreço enorme, minha amiga, uma pena que a gente não está junto presencialmente, a todos, na verdade, aqui, doutor Gabriel Dantas, doutora Karine, é um prazer imenso dividir esse painel com vocês. Me sinto feliz em poder compartilhar um pouco das nossas experiências e tentar confortar e tentar trazer caminhos, para os jovens advogados. Eu gostaria também de agradecer a oportunidade que o presidente da minha subseção me deu ao me colocar como representante da Jovem Advocacia de Camaçari. Vou repetir, meu nome é Kaique Berbet, eu sou advogado trabalhista, e trabalhista não posso dizer desde que nasci, mas desde que eu entrei na faculdade eu já estava envolvido com a área trabalhista e até hoje estou. Então, eu me sinto confortável em trazer alguns pontos que eu acho de extrema importância para aqueles jovens advogados que buscam iniciar na advocacia, sobretudo na advocacia trabalhista. Eu tentei trazer como meu tema uma questão relacionada, o tema do painel no sentido amplo, os desafios da advocacia no interior. Embora eu não me enquadre muito bem nessa terminologia interior, eu me sinto da capital, porque Camaçari, todos sabem, é RMS, então eu acabo me envolvendo direta e indiretamente com a capital. Inclusive, vou deixar esse lugar de fala de interior, de experiência de interior para os meus colegas que estão a 200, 700, 800 metros de distância aqui da capital. Eles vão, com certeza, falar muito melhor do que eu sobre isso. Então, a primeira coisa que eu queria falar, eu não vou nem tratar de questões teóricas, até porque nós temos diversos palestrantes com know-how, um conhecimento teórico muito maior do que o nosso. Eu acho que esse não é o objetivo do painel. O objetivo do painel em si é trazer essa experiência de um jovem advogado para outro jovem advogado, para que possa, de fato, auxiliá-los nesse início. E uma coisa que nós, advogados trabalhistas jovens, iniciantes, sempre nos deparamos, infelizmente, é a questão que eu falei aqui no início do tema, que o doutor Maílson já comentou, dos honorários ad êxito. O que seriam os honorários ad êxito? São aqueles honorários pactuados com o cliente que só são pagos pelo cliente quando há aquele êxito do processo. E esse é o grande fantasma da iniciação da jovem advocacia trabalhista, porque, a priori, a gente tem aquela questão de não ter o recebimento de valores. E a gente fala, mas doutor, a tabela do OAB diz que nós podemos cobrar para ajuizar a ação, nós podemos ter esse valor de honorário contratual, não fizemos só na questão do êxito, mas a gente sabe que a prática é diferente. Pelo menos aqui na minha cidade, eu não conheço nenhum escritório hoje trabalhista que dê entrada num processo e cobre para ajuizar, ou seja, se você parte do pressuposto que você vai cobrar para dar entrada numa ação trabalhista, você já começa perdendo, porque muitos outros não cobram e, obviamente, pela lei de mercado, o cliente vai optar por aquele que não cobre para ajuizar, a não ser que ele já te conheça, que ele conheça o seu trabalho, o que é difícil de acontecer no início da advocacia. Então, o que acontece? Como é que a gente pode fazer para tentar burlar esse sistema dos honorários ad êxitos que está tão enraizado na advocacia trabalhista?
Então, eu trouxe alguns pontos que eu acho que pode ajudá-los de alguma forma nesse início. E o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar, e eu não falo só da advocacia trabalhista, eu falo da advocacia como um todo, é a questão da especialização, né? Quando a gente sai da faculdade, a gente sai, óbvio, com conhecimento teórico muito grande, mas um conhecimento prático, muitas das vezes, pequeno, raso, né? Não é um conhecimento que nos traz segurança para atuar de forma plena na advocacia. Então, o que eu posso dizer a priori, no primeiro momento, assim, o que é que o advogado jovem deve fazer, principalmente na área trabalhista, é buscar uma especialização. E quando eu falo em especialização, eu não falo nem a primeiro momento a questão da pós-graduação. Eu acho muito melhor para o início de carreira você fazer um curso de prática que você tenha conhecimento, que você goste, para trazer aquela segurança que nós não temos quando saímos da faculdade, que é o grande primeiro impasse do jovem advogado, é a iniciação na prática, é a lida com o cliente, é a audiência, é o contato com o juiz, com o servidor, com parte adversa. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês é a especialização, né? Mas, fugindo dessa questão da teoria, da especialização, da prática, o que a gente pode fazer para, primeiro, tentar atrair os primeiros clientes para fazer com que nós podemos ter um fôlego para poder manter as nossas despesas? Eu acredito que o fundamental para o jovem advogado hoje é o networking, é o conhecimento, é o envolvimento com as pessoas que estão ao redor, sobretudo a jovem advocacia de interior. Não digo eu, no meu caso específico, que Camaçari não é o interior, é uma cidade grande, próxima de capital, mas quanto mais longe a gente vai, e o doutor Gabriel bem vai falar sobre isso, nós temos essa proximidade da população, nós conhecemos muitas pessoas, e isso pode abrir portas que no futuro vai fazer uma grande diferença na nossa atuação. Eu posso citar aqui como exemplo, quando eu iniciei na advocacia, hoje a gente está impedido, infelizmente, com essa questão da pandemia, de realizar correspondências, no sentido de fazer audiências, diligências, porque isso também é uma porta de entrada para o jovem advogado trabalhista. Fazer diligência, correspondência para outros advogados de mais longe. Isso, infelizmente, a priori está impedido, porque com essa questão das audiências telepresenciais, muitos advogados que antes contratavam para fazer correspondência, hoje eles próprios fazem audiência. Mas quando se tinha isso, a primeira coisa que nós fazíamos era ter contato com os advogados trabalhistas para nos colocarmos, né, no mercado de trabalho e colocar o nosso nome ali para ser visto perante os outros colegas que, consequentemente, poderiam não só indicar para nós clientes, como também poderiam contratar-nos para ser correspondentes, né, para fazer uma audiência. Às vezes aquele advogado ali está sem poder fazer uma audiência e aí precisa de alguém para substituí-lo, e você entra, faz audiência, ganha por isso, ao mesmo tempo conhece uma pessoa que é um cliente que gosta da sua atuação, e isso gera uma cadeia que no futuro podem e irão trazer muitos frutos para você. Então, essa questão do networking, de estar em ambientes, é muito importante, né? Uma coisa que eu acho também muito interessante para o jovem advogado trabalhista é frequentar espaços onde você vai encontrar o seu cliente. Hoje não é muito difícil de você, qualquer lugar que você vá, você pode encontrar um cliente trabalhista, seja ele empregado ou empregador. E muitas vezes, quando você se coloca como advogado naquele espaço, principalmente no interior, tem muitas empresas que ainda não têm consultoria jurídica, que está ali com você e você se coloca como advogado e aí surge, doutor, eu tenho ali um processo trabalhista para resolver, você pode fazer para mim? E aí você inicia a sua atuação na advocacia contenciosa com um processo, né, de um cliente que você foi até uma loja, foi até um estabelecimento, ou mesmo até foi indicado por um amigo, por um familiar, por um irmão. E aí, a partir desse início, né, desse primeiro contato com esse cliente, você faz audiência, defende ele naquele processo e ele pensa, poxa, eu acho que eu vou contratar ele para ser o meu consultor jurídico e vou fazer com que ele cuide da parte trabalhista do meu escritório ou outras áreas também. Então, essa questão do networking é muito importante. E aí eu trago uma questão mais importante ainda. Nós, jovens advogados, nós temos um grande obstáculo, né, que é a questão da confiança do cliente, principalmente para jovens advogados assim como eu, com a cara de mais jovem do que eu sou. Então, nós temos que adquirir a confiança do cliente através do conhecimento técnico, porque quando o cliente chega para nós para buscar o nosso apoio jurídico, a priori ele vai ter a nossa imagem. Então, sobretudo, né, estar bem vestido, né, se portar de forma como advogado mesmo, que nossa profissão exige esse requinte, exige essa praxe.
Então, além de tudo, a gente tem que ter muito conhecimento, né? Eu posso dizer assim, a gente tem que alagar a sala de tanto conhecimento que nós temos, porque quando a gente lida com um advogado mais experiente, ele nem muito precisa falar, né? A experiência, o biotipo dele já fala por si, porque nós temos essa questão da sociedade de que o advogado mais velho, ele tem mais experiência, ele tem mais conhecimento, o que não é verdade, né? A grande maioria das vezes, muitos jovens advogados têm um conhecimento infinito, né? Não vou dizer infinito, porque o conhecimento sempre busca, a gente sempre corre atrás, mas um conhecimento enorme para poder fazer todas as questões que chegarem até ele. Então, uma questão que eu ia falar é o tratamento especial que nós temos que trazer para o cliente, né? Eu posso chamar até de uma advocacia artesanal. A advocacia jovem é uma advocacia artesanal, em que a gente lida com cada cliente de forma individualizada, traz para ele aquela segurança, para que ele se sinta confortável de não só manter os nossos serviços, como indicar para outros, né, outras pessoas, outros possíveis clientes que podem vir através dele para lhe contratar, né? E aí a gente fala, sim, doutor, mas você ainda não falou comigo sobre essa questão dos honorários ad êxito, né? Como é que eu faço para fugir? Eu posso cobrar no início, não cobro? O que é que eu vou fazer para manter o meu escritório? Eu preciso me manter, né, em primeiro lugar, e depois manter meu escritório. Como é que eu faço para ganhar dinheiro no início da advocacia trabalhista? E aí é que está. Assim como a pandemia ela trouxe, né, grandes obstáculos com a questão da correspondência, com a questão do contato físico desse pessoal para a gente angariar clientes, ela trouxe também algumas alternativas, que também, além da advocacia contenciosa, nós temos a advocacia extrajudicial, né? A questão dos acordos. Então, o que acontece? Um caminho muito interessante hoje, perante o clima, né? Essa questão dessa situação de pandemia é buscar atuação extrajudicial, né? Principalmente na área trabalhista, que hoje versa sobre acordos entre empregado e empregador, a representação de empresas perante sindicatos, fazendo homologações de acordos coletivos, convenções coletivas, a elaboração de documentos, né, que são cobrados, né, no seu ato. Então, são mecanismos que você pode tentar burlar, né, essa questão dos honorários ao final. E é com base nisso que nós temos que nos pautar no início. Obviamente que a gente vai ter atuação em outras áreas que tem aquela cobrança para poder manter, mas eu acredito que essa questão da advocacia consultiva e extrajudicial é muito importante na área trabalhista. É isso que mantém um jovem advogado. E agora eu posso citar um exemplo, né? Nessa questão de pandemia, eu vou até acelerar um pouquinho aqui por conta do tempo. Eu fiz muitos acordos de homologação, processos de homologação de acordo extrajudicial, que é pago no ato, seja pelo empregador ou pelo empregado. Isso garante uma renda recorrente e são processos com grau de complexidade baixíssimo, né, que nós entabulamos um acordo ali com as partes, protocolamos na justiça, aguardamos a homologação do juiz e recebemos de forma imediata. Então, pessoal, o que eu queria trazer para vocês, vou fazer um aparato geral, se especializem, corram atrás de conhecer pessoas, de conhecer advogados, de frequentar espaços que possuam, né, possíveis clientes, façam advocacia contenciosa, sim, busquem clientes para o contencioso, que aquele cliente contencioso pode se tornar um cliente consultivo no futuro, que vai lhe gerar uma renda fixa mensal. Busquem contato com pessoas que possam trazer clientes para você e, sobretudo, busquem a advocacia extrajudicial nesse momento de pandemia, que é a advocacia que vai lhe trazer um retorno financeiro de forma mais rápida e aquele combustível que você precisa para poder manter a sua atuação na área de direito do trabalho, sobretudo na advocacia. Eu gostaria de encerrar, mais uma vez, agradecendo a oportunidade de fala. Eu queria falar mais um bocado de coisa, tem muita coisa interessante para falar, mas o tempo é exíguo, nós temos outros colegas no painel. Eu gostaria de agradecer, né? Foi um evento, está sendo um evento fantástico. Nós vamos ter agora 3 palestras brilhantes, foi bom eu ter aberto, né? Porque o melhor sempre fica para o final. Então, agradecer a todos. Doutor Maílson, muito obrigado pela fala. AB Jovem, muito obrigado. Uma boa tarde a todos e um bom evento para todos. Nós que agradecemos pela excelente palestra. Achei muito importante as dicas que você trouxe, muito relevantes, principalmente para os jovens advogados e advogadas que estão iniciando agora, né? Estão no início de carreira. Então, essas dicas, sem dúvidas, são muito importantes, principalmente para quem segue esse nicho também da advocacia trabalhista. E agora eu quero passar a palavra para a nossa segunda palestrante, Rita Coutinho, ela que vai falar sobre marketing jurídico, funciona no interior, ela que é
advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e presidenta da OAB Jovem da subseção de Serrinha. Com a palavra, Rita Coutinho. Boa tarde a todos e a todas, meus queridos colegas e amigos, Kaique, Karine e Gabriel. É um prazer estar aqui nessa palestra com vocês. Em primeiro lugar, eu queria agradecer esse convite à nossa presidenta Sara Barros e parabenizá-la pelo grande evento. Eu tenho acompanhado e realmente cada ano a gente é surpreendido com a OAB Jovem Bahia. Falar para jovens advogados e advogadas é sempre um enorme prazer, então agradeço demais esse convite. Eu queria parabenizar também toda a diretoria da OAB Jovem, na pessoa de Maílson, né, que está aqui mediando essa mesa, e é isso, o evento está sendo um grande sucesso, mostrando a força da Jovem Advocacia na Bahia, e que é sempre apoiada, né, pelo nosso presidente, Fabrício Castro, em que eu cumprimento, e cumprimento também, em especial, Hermes Lariano, nosso eterno presidente da Jovem Advocacia, e também a diretoria aqui da subseção de Serrinha, que acreditou, né, como o Kaique falou, esse envolvimento com a AB, a gente é convidado, né, a gente é convocado e acaba estando ali presente. Eu sou Rita Coutinho, como o Maílson já me apresentou, ainda me considero jovem advogada, apesar de já ter 6 anos, contudo, eu atuo há mais ou menos 3 anos, então ainda me considero jovem advogada. Minha principal atuação é em direito previdenciário e direito do consumidor, e é com relação a esses conteúdos que eu vou falar sobre o marketing jurídico no interior, né? Funciona? Eu começo justamente fazendo, no meu tema, essa provocação, né? Nesses 15 minutos é sobre isso que a gente vai falar. Mas essa provocação vale para a gente refletir sobre esse assunto, não só aqui nesse encontro, mas também na nossa profissão, no nosso dia a dia. A gente sabe que o nosso código de ética, ele não permite que a gente faça propaganda com o intuito de captar clientes, né? Mas a gente também sabe que, principalmente nós, jovens advogados, se a gente não encontra uma forma de conquistar a nossa clientela, ela não cai do céu. E inicialmente eu gostaria de justamente colocar a diferença entre conquistar e captar. Existe uma grande diferença entre conquistar clientes e captar clientes. E mesmo estando no interior, eu entendo a importância do marketing jurídico. E é uma das formas de conquistar cliente. A gente sabe que, além do boca a boca, que no interior funciona muito bem, e que isso depende muito do seu profissionalismo, como o Kaique falou, do nosso conhecimento, de tudo que a gente tem para oferecer ao nosso cliente. Esse boca a boca funciona porque, se você faz um excelente trabalho, o seu cliente fala para um vizinho, uma tia, um amigo, e isso vai trazendo ali toda a sua clientela. Mas acredito também que o marketing jurídico funciona no interior e que ele pode, sim, trazer para você uma clientela. Mas a gente sabe de toda a moderação e de todos os cuidados que a gente deve ter quando a gente fala sobre esse assunto, quando a gente decide se expor nas redes sociais. Como é que isso, na prática, funciona? Eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha experiência e o meu conhecimento. No início da pandemia, eu decidi estudar sobre marketing jurídico, porque eu tinha 1 ano, mais ou menos, ia fazer, que tinha realmente decidido advogar, e aí me deparo de cara com uma pandemia. O escritório fecha, e aí como é que a gente vai fazer para continuar, né, atuando, sendo lembrada como advogada, se a gente só estava ali no início da carreira? Então, eu busquei estratégia, busquei planejamento, conhecimento, para poder atuar de uma forma que conquistar novos clientes pudesse ser feito através das redes sociais. Essa estratégia, como eu falei, é uma estratégia que a gente precisa, né, ter todo cuidado por conta do nosso código de ética,
a gente precisa ter toda a atenção, mas também é a gente enxergar a advocacia. E como é que eu enxergo a minha advocacia? Eu costumo enxergar a minha advocacia como um negócio, né? Como é que eu trato o meu profissionalismo? O que é que eu faço? Eu me vejo somente como um advogado ou eu me vejo também como um administrador, uma administradora, uma empreendedora, uma pessoa que está ali buscando crescer na carreira? O que é que eu quero dentro da minha profissão? Então, a gente precisa também pensar na advocacia como um negócio. A gente tem inúmeras funções dentro da nossa carreira, que não é só o direito em si. A gente é multiprofissional, são diversas funções, né? Desde quando a gente escuta o cliente, que a gente muitas vezes é até psicóloga na escuta, na forma como a gente trata eles, desde o momento que você administra seu escritório, desde o momento que você busca empreender dentro dele. Então, a nossa carreira, ela é um negócio, e a gente precisa encarar isso. Passando para você encarar a sua advocacia dessa forma, é mais fácil você pensar assim, bom, então dá para eu exercer o marketing jurídico através de uma publicidade informativa. Essa é a grande diferença que eu falei para vocês, do que é conquistar clientes e do que é captar clientes. A gente precisa entender que o conteúdo dentro do marketing jurídico é um marketing de conteúdo e não um marketing digital. Existe uma grande diferença para nós, advogados e advogadas, dentro do marketing, o que é o marketing jurídico, o que é o marketing digital. A gente faz marketing de conteúdo. A gente precisa entender que a nossa publicidade ela é informativa. A gente vai educar o nosso público com assuntos que sejam atuais, que sejam úteis, que sejam relevantes. A gente vai falar de problemas jurídicos para que as pessoas possam entender os seus direitos. Aí, nesse caso, você vai se tornando, dentro da sua atuação, uma referência. E aí você vai conquistando respeito do público, daquele público que você deseja falar. Como eu falei para vocês, eu vou trazer um pouco da minha experiência, né? Então, minha maior atuação aqui no escritório é direito previdenciário e direito do consumidor, mas principalmente direito previdenciário. Então, o meu público ele está em algumas redes específicas, né? Apesar de hoje o Instagram, por exemplo, ser uma rede social muito popular, o meu público ele está muito no Facebook, que é uma rede social, inclusive, bastante complicada da gente entender, mas ela tem muitas funções, desde grupos, diversas funções o Facebook tem. Então, meu público está muito no Facebook, como ele está muito também no status do WhatsApp. Então, é você saber qual a rede social que você irá utilizar e, principalmente, que público você quer atingir, para que o cliente venha para você, mas que venha principalmente o cliente certo. Eu não quero atrair possíveis clientes que eu não sei dar para eles uma solução. Por exemplo, a gente atua aqui no escritório com direito do trabalho, atuamos, porque a gente tem uma parceira que faz o trabalho de um cliente do direito do consumidor que só confia fazer direito do trabalho comigo, por exemplo. Ou porque a gente sabe que existe uma proximidade muito grande, um nicho de direito previdenciário e direito do trabalho, não é não, Kaique? Então, a gente tem essa parceria, mas eu não me sinto segura para atuar dentro do direito do trabalho. Não é um ramo que enche meus olhos, mas a gente faz a parceria. Contudo, não é o objetivo, não é o tipo de cliente que eu quero atrair, porque minha maior concentração está nessas outras áreas. Então, eu tenho que focar na dor desses meus clientes. É a eles que eu quero buscar. Então, isso é muito importante. O primeiro passo é você conhecer a sua clientela, né? Com quem é que eu quero falar? Quais são as pessoas que eu quero direcionar? Quais são as dores que eu quero curar, que eu quero que sejam solucionadas? E aí você vai criar conteúdos informativos, educacionais que sejam relevantes para esse público determinado. E assim, por experiência própria, como eu falei, isso acontece muito. Eu
decidi advogar após os 40 anos de idade. Então, eu tinha uma outra profissão e já era estabilizada nessa outra profissão, conhecida, inclusive, na minha cidade, mas decidi mudar completamente de vida, mudar completamente de profissão. Isso é um pouco difícil porque as pessoas sempre me associavam à minha outra profissão, né? A ProRita, a toda a história que eu tive na educação. E eu encontrei nas redes sociais uma oportunidade de que as pessoas dissociassem essa minha imagem e começassem a associar a imagem de Rita, advogada. É o que pode acontecer muito também com jovens advogados que são realmente jovens. Como o Kaique falou, que tem sempre essa carinha aí de jovem, né? É você associar a sua imagem como profissional, né? Poxa, Gabriel tá ali, não sabia, ele já é formado em Direito, poxa, tá atuando, que legal, gostei de ver. Ele colocou um post no Instagram dele que fala sobre isso, isso e isso. Então, assim, é muito interessante. Essa semana, inclusive, eu recebi aqui um cliente de Direito do Consumidor e ele é idoso. E na entrevista, uma das perguntas que a gente faz aqui no escritório é como ele chegou aqui, né? Sabe, como foi que o senhor chegou aqui no escritório, seu Antônio? Como foi a referência? Ele falou assim, uma amiga da minha filha viu um post seu no Instagram. E aí é muito parecido com o problema que eu venho trazer aqui para você hoje. Então, assim, não são só os nossos possíveis clientes, mas os netos, as netas, os filhos, os sobrinhos, que vão informando. Então, jovens advogados e advogadas, vejam nessa riquíssima ferramenta, que daria para a gente falar aqui 1 hora, né, se fosse possível, de tão que o conteúdo é vasto e rico. Mas vejam nessa riquíssima ferramenta a possibilidade de vocês alavancarem aí a carreira de vocês. Agora sim, eu deixo uma dica que eu considero muito importante para vocês aqui, já finalizando a minha fala. Todo esse processo ele tem que ser muito tranquilo, muito suave. As redes sociais, para você estar nelas, a gente sabe que elas sugam um pouco das nossas energias. Então, assim, se for para estar nas redes sociais, fazendo marketing jurídico, mas isso prejudicar o seu trabalho, o que você precisa estudar de conteúdo, que a gente sabe que advogado e advogada não para de estudar nunca. Se for para prejudicar o seu profissionalismo, aquilo que você traz de importante para a sua clientela, você precisa saber em que momento do dia você vai utilizar, para isso não tomar um rumo desproporcional. E aí eu deixo uma dica de um filme que eu acho muito importante para quem está ali nas redes sociais, que assista, que é O Dilema das Redes. Ele é um documentário, está na Netflix. E assim, gente, depois que eu assisti esse filme, eu fiquei horrorizada de como as redes sociais elas são capazes de mexer com a nossa vida se a gente não tomar conta delas e, ao contrário, deixar que ela tome conta das nossas vidas. O que a gente vê nas redes sociais, na maioria das vezes, não é vida real. É só parte da vida real. Não é o todo. Não é que seja mentira, é verdade, mas não é o todo. A gente não coloca tudo nas redes sociais. Então, tudo precisa ser filtrado. E o documentário, assim, ele é bastante importante para quem está ali começando a exercer esse trabalho ali nas redes sociais. Termino a minha fala agradecendo e espero que eu tenha contribuído um pouco para a trajetória de vocês, jovens advogados e advogadas. Como eu falei, é sempre uma honra falar com vocês. E agora vamos beber mais um pouquinho da fonte do conhecimento, né, dos nossos colegas Karine e Gabriel. Obrigada. Obrigado, doutora Rita. A gente que agradece, né, pelas suas explanações, e é um tema muito importante a gente trazer para a Jovem Advocacia, né, sobre a questão do marketing digital, ainda mais que cada vez mais os jovens advogados e advogadas estão na internet, então a gente precisa falar e ter cuidado também com relação a esse assunto, porque muitas pessoas também desconhecem os limites, né, até que ponto pode fazer as coisas sem infringirem o código de ética, então é muito importante trazer a este painel essa temática. E agora eu quero passar a palavra para a nossa terceira palestrante,
que é Karine Maia, que vai falar um pouco sobre como construir autoridade na advocacia. Ela, que é advogada criminalista, graduada em Direito pela Faculdade do Sul da Bahia, especialista em Direito Penal e Processual Penal, trabalhou como conciliadora no Juizado Especial Criminal, na Comarca de Teixeira de Freitas, foi professora, tutora do Instituto Brasiliense de Direito Público, no curso de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores do TJ da Bahia. Ela é presidente da OAB Jovem da Subseção de Teixeira de Freitas, coordenadora de seminários jurídicos pela OAB, da Subseção de Teixeira de Freitas, e professora do curso preparatório para o exame de ordem singular. Gostaria de passar a palavra, então, para a nossa palestrante, Karine Maia. Muito bem-vinda. O microfone de Karine está desativado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui nos assistindo. Em primeiro lugar, cumprimentar o Maílson, que está aqui conosco, mediando esse painel. Agradecer o convite à nossa presidente da OAB Jovem, Sara Barros, e toda a sua diretoria, que está sempre inovando em seus eventos. Mais uma vez, a OAB da Bahia mostra sua força perante ao âmbito nacional da advocacia, né? Está sendo um evento primoroso, gracioso e, como sempre, superando as nossas expectativas. Quero cumprimentar os meus colegas de painel, doutor Kaique, doutora Rita e o doutor Gabriel, que ainda vai palestrar. Como o doutor Maílson bem disse, nós vamos falar nessa tarde sobre como construir a sua autoridade na advocacia. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui a um congresso da Jovem Advocacia em Salvador, eu tinha acabado de pegar minha carteira e eu tomei um susto quando eu vi o nível da advocacia da capital. Como sempre, os congressos da OAB Bahia sempre trazem os melhores palestrantes de todos os nichos da área do direito. E isso faz com que os nossos olhos se abram a oportunidades e a expectativas profissionais, muitas vezes muito distantes da realidade do interior. Então, o interior tem suas peculiaridades, que são muito diferentes das peculiaridades de um advogado que atua na capital. E até mesmo de uma cidade do interior para outra, tem muitos nuances diferentes. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui hoje, nessa tarde? A construção da autoridade da advocacia requer estratégias. E essas estratégias, elas devem ser muito bem pensadas, muito bem utilizadas. A pandemia veio para trazer um mundo digital para o âmbito da advocacia que a gente só viveria daqui a alguns anos. Então, a gente já sabia que nós viveríamos esse tempo no digital dentro da advocacia, como audiências online e tantas outras coisas. Porém, a pandemia fez com que isso fosse acelerado. E, de uma forma muito acelerada, a gente teve que se moldar em um curto período de tempo. E a advocacia digital, ela veio justamente para agregar para esses profissionais do direito de uma forma inteligente, principalmente para a gente que está aqui no interior. A gente sabe o quão difícil é para alguém que está na advocacia do interior conseguir chegar perto ou, muitas vezes, se projetar em cima de grandes escritórios. A gente sabe que é um patamar muito distante. E a advocacia digital veio para fazer essa aproximação. E de que forma a gente pode utilizar isso ao nosso favor? Essas estratégias, ao qual eu vou dizer aqui para os senhores nessa tarde, justamente também tem a ver com o que a doutora Rita acabou de nos dizer na palestra dela. A advocacia, o blogueiro jurídico, né, que a gente vê tanto se falar nesses tempos de hoje, a gente falava tanto do termo blogueiro, e hoje o termo blogueiro serve para todas as profissões. Então, o marketing jurídico, ele veio nos auxiliar de uma maneira muito promissora. E, primeiramente, nós, advogados,
precisamos ter um conhecimento muito profundo do Código de Disciplina e Ética da OAB. Infelizmente, nós, enquanto advogados, acabamos por descuidar dos nossos próprios direitos e obrigações. A gente sempre sabe qual é o direito e qual é a obrigação do nosso cliente, mas muitas vezes a gente se negligencia e esquece dos nossos direitos e obrigações. E por que eu bato tanto nessa tecla? Eu me lembro que desde a minha primeira palestra dentro do contexto OAB, desde que eu estou dentro da família OAB, que já se tornou uma família para mim, eu sempre falo dessa questão da nossa falta de conhecimento do nosso Código de Ética e Disciplina. Eu vejo muitos colegas que querem utilizar o marketing jurídico e se sentem limitados, se sentem amarrados por puro desconhecimento do Código de Ética e Disciplina da OAB. Então, qual é o primeiro passo? O Código de Ética e Disciplina da OAB, ele não nos proíbe de fazer marketing digital. O que é que o Código de Disciplina da OAB nos proíbe? Ele nos proíbe que a gente faça um marketing agressivo, no sentido de que o marketing da advocacia, ele ainda precisa ser lembrado que é uma profissão tradicional e que ainda é litúrgico. Ou seja, o nosso marketing, ele é feito de forma moderada e discreta, mas não menos eficiente porque ela é moderada e discreta. E o nosso código não nos limita a conteúdos informativos. Então, esse marketing jurídico nos dias de hoje, ele, se bem utilizado, você precisa, primeiramente, escolher qual é o seu nicho, sua área de atuação. Qual é a área de atuação a qual você quer ser lembrado? Eu sou uma advogada criminalista, então quero ser lembrada como advogada criminalista. Ainda que você, jovem advogado, no início de carreira, ainda não possa escolher os seus clientes só de uma determinada área, faça o caso dos clientes que aparecerem para você e que não vai te sobrecarregar na área principal que você escolheu para você. A gente tem que também ter esse cuidado. Mas sempre se posicione nas redes sociais no sentido, no embasamento da área que você quer ser conhecido. Até que você possa ter uma base na advocacia para somente se dedicar à advocacia do seu nicho específico. Essa é a primeira estratégia. Qual a segunda estratégia? Vamos definir qual é a plataforma digital que você mais se identifica. Então, tem pessoas que têm mais facilidade com o Instagram, tem pessoas que têm mais facilidade com o Facebook, tem pessoas que não gostam de aparecer, e a gente tem aí essa plataforma do Jus Brasil, que inclusive está dando apoio, que é o nosso segundo congresso da OAB Jovem Online, que sempre dá apoio, que é uma grande instituição e que é um dos sites mais lidos do país sobre a advocacia, se não for o mais lido. Então, muitas vezes, você não quer aparecer em nenhuma dessas redes sociais, mas tem outras formas. Você pode escrever artigos jurídicos dentro da plataforma do Jus Brasil. E aí, qual que é o pulo do gato? Sempre que você for escrever algum artigo jurídico, seja no Jus Brasil, seja no seu blog pessoal, você precisa fazer no nicho que você quer ser lembrado. Então, você não pode ir lá e um dia fazer um artigo sobre família, outro dia sobre trabalho, outro dia sobre previdenciário. A sua escrita tem que ser posicionada para o nicho que você quer ser lembrado. Outra boa estratégia é essa questão dos blogs. Nos dias de hoje, a gente tem se esquecido um pouco dessa questão da escrita no próprio blog ali. Então, tem advogados que têm o seu site, o seu site do escritório, ou o seu site pessoal, onde você pode estar publicando artigos de sua autoria. E hoje, nos tempos de hoje, a gente tem esquecido um pouco dessa prática, mas ainda é uma prática que ainda dá retorno. Porque, vejam bem, nos dias de hoje,
Se você for parar para pensar na advocacia como um todo, quando um cliente está buscando a solução de um problema, porque o advogado é o solucionador de problemas, a primeira coisa que ele faz quando alguém indica um advogado para ele é buscar no Google o seu nome. É isso que ele faz, a primeira coisa que ele faz. Ou mesmo que ninguém tenha indicado você, ele precisa solucionar um problema de determinada área. Muitas vezes, antes de pedir indicação para alguém, antes de procurar o escritório, ele vai no Google. Então, se você não tem um posicionamento na internet sobre a sua área de atuação, é impossível que essa pessoa tenha referência de você na internet. E a referência da internet hoje, ela tem um grande peso. E aí eu vou pegar um gancho sobre a questão do que Rita disse do documentário Dilema das Redes. O Dilema das Redes, muito mais do que todo o contexto que ele fala, que choca muitas pessoas, da maneira como é feita as coisas dentro das redes sociais, que eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu penso que o grande estalo do Dilema das Redes é você usar aquela ferramenta ali que eles mostram naquele documentário ao seu favor. De que forma? Hoje a gente não precisa mais depender da indicação de um cliente para ter clientes. Antes você precisava unicamente da indicação de outras pessoas para ter clientes na advocacia. E hoje, ainda que ninguém te indique, você tem a possibilidade de obter clientes e um vasto número de clientes dentro do Brasil inteiro por meio da internet. Como, por exemplo, fazendo um Facebook ADS. E aí o Facebook ADS entra lá nessa questão do documentário do Dilema das Redes, porque o que essa ferramenta faz? O que o Instagram, o Facebook e todas as demais ferramentas fazem? Elas traçam o seu perfil. Tudo que a gente curte, tudo que a gente clica, tudo que a gente acessa, forma um banco de dados dentro dessas plataformas digitais. E toda vez que a gente vai procurar alguma coisa, toda essa ferramenta colhe os nossos dados e aponta para que os nossos gostos na hora que a gente vai pesquisar esses profissionais. E o Facebook ADS é mais uma dessas ferramentas. Que a pessoa está ali procurando X profissional daquela área do direito, ele vai lá buscar aquele cliente que está com aquela dor ao qual só você, daquela determinada área, pode resolver. Então, todas essas coisas são utilizadas e devem ser utilizadas para o nosso benefício, desde que seja de uma forma inteligente. E para você fazer isso, você não precisa ultrapassar os limites do Código de Ética e Disciplina. A gente precisa entender também que a advocacia, ainda que isso não tenha sido ensinado para nós, só existe uma profissão no mundo, e essa profissão se chama vendedor. Todo mundo vende. Eu vendo, o advogado vende, o médico vende, o dentista vende, e o vendedor ali da esquina que está vendendo uma fruta vende. Só que vendemos de maneiras diferentes. Essa é a diferença. Enquanto o cara que está vendendo uma mão ali na esquina está vendendo de uma maneira direta e agressiva, outras profissões tradicionais, como a advocacia, vende de outras formas. E aí eu vou pegar outro gancho na fala do nosso colega Kaique, que foi o primeiro a falar, sobre a questão da indumentária, das vestimentas. Quantas vezes eu consegui clientes na rua, fazendo compra no supermercado, andando em algum lugar em que eu estava vestida como a advogada. E aí, o que acontece? O registro que fica na cabeça daquela pessoa é que eu sou um profissional do direito. Mas se eu estivesse andando com uma indumentária comum, fora do âmbito da advocacia, aquela pessoa jamais pensaria em me pedir sequer uma informação. E ainda que a gente, muitas vezes, queira rejeitar que essas coisas aconteçam,
e achar que a gente tem que estar sempre ali andando de acordo, né? Eu não estou falando aqui, gente, para ninguém ficar 24 horas do dia vestido de advogado, mas a gente tem que saber ponderar, a gente tem que ter equilíbrio. Então, assim, no seu dia a dia de trabalho, se porte como advogado, se vista como advogado. E naqueles lugares que você sabe que possa ter possíveis clientes da sua área, vá vestido e vá se portar como um profissional. E digo mais, às vezes naquele lugar pode não ter ninguém que te contrate, mas pode ter o amigo do amigo de alguém que possa precisar dos seus serviços. E só porque viu a sua postura e a forma como você está trajado, vem a curiosidade de pedir uma indicação, e muitas vezes nem sabe que você é um profissional do direito, mas naquele momento vai descobrir e vai querer marcar um horário com você. Então, isso também é uma estratégia, e que muitas vezes é negligenciado. E eu percebo que cada vez mais os advogados têm se esquecido da tradição que engloba a advocacia. A gente tem o digital a nosso favor, mas a gente também não pode esquecer do tradicionalismo que a advocacia já instalou no subconsciente das pessoas. Isso aí a gente não vai resolver, se a gente não vai tirar do subconsciente das pessoas. E, acrescentando mais ainda sobre isso, temos outras plataformas como YouTube, então a gente pode estar gravando vídeos no YouTube, a gente pode estar fazendo stories no Instagram, postando conteúdo informativo no feed, educando esse nosso cliente, né? Informando e educando esse nosso cliente, ou esse nosso colega. E outra coisa que eu considero o divisor de águas no posicionamento digital é, primeiramente, quem você quer atingir naquela rede social. Você quer atingir outros profissionais do direito? Você quer atingir estudantes? Ou você quer atingir clientes? Porque para cada um desses nichos, cada um desses grupos, é uma posição e uma estratégia diferente. Então, a gente precisa também, muitas vezes, se ligar nesse quesito. E para encerrar aqui, que eu acho que eu já nem tenho noção de quanto tempo eu estou falando aqui, acho que falta 3 minutos ali pelo tempo que eu vi. A gente também precisa ter consciência, quando eu falo dessa questão desse equilíbrio, que as redes sociais não é um fórum onde a gente pode pegar e utilizar de palavras rebuscadas. As redes sociais são um lugar onde você tem que falar linguagem acessível para que todos compreendam aquilo que você quer passar, aquilo que você quer dizer. Porém, linguagem acessível não significa uma linguagem simplista, uma linguagem chula, uma linguagem pobre. E aí eu bato na tecla mais uma vez do equilíbrio. Falar com acessibilidade, falar de forma clara, falar sem juridiquês, não é ter uma linguagem simplista, ok? E é isso, gente. Eu queria dividir essas estratégias com todos vocês. Infelizmente, o nosso tempo é curto, mas eu espero poder ter ajudado todos vocês que estão aqui assistindo conosco a acrescentar algumas estratégias aí para a construção dessa autoridade. Porque eu tenho certeza que se vocês colocarem em prática essas estratégias na sua advocacia, se você não tem autoridade, você começará a ter. E é isso. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela atenção e pela oportunidade. Muito obrigado, doutora. A gente que agradece, e é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente as pessoas que estão começando agora, elas precisam saber de como construir essa autoridade, né? De como lidar, de como se portar ao seu cliente, de como ser visto como um profissional, né, da área. E, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso último palestrante, Gabriel Dantas, que vai falar sobre as oportunidades para a advocacia no interior. Ele que é advogado, bacharel em Direito pela
Unisul Bahia, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil e pós-graduando em Advocacia Extrajudicial pela Faculdade Legale, e presidente do AB Jovem da subseção de Porto Seguro, Bahia. Gabriel, você está com a palavra. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui, dividir esse painel com esses queridos colegas, né? Ter você, Mailson, nos mediando aqui, representando a OAB Jovem da Bahia. Em seu nome, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, você que nesse momento representa a OAB Jovem da Bahia, agradecer pela oportunidade e parabenizar pelo evento, que sem dúvida leva conhecimento jurídico e abre horizontes para toda a jovem advocacia baiana. Gostaria de cumprimentar aqui Kaique, Karine, Rita, queridos amigos que, infelizmente, não estamos juntos presencialmente, mas é sempre um prazer estar com vocês. Deixaram para mim essa difícil missão, né, de já 5h15 da tarde, depois de muita coisa boa que aconteceu nesse dia, e nesse painel, depois dos colegas terem falado. Mas eu quero compartilhar um pouquinho, eu quero falar de advocacia com vocês, e isso é muito natural, muito prazeroso, porque é algo que a gente faz com muita alegria. Sendo presidente de subseção é algo que a gente lida diariamente, a jovem advocacia, o dia a dia dos colegas, e é algo que nós fazemos com muito prazer. Então, eu gostaria de inicialmente dizer que a minha missão aqui hoje é levar aos colegas jovens advogados a realidade da jovem advocacia, a realidade do início da carreira no interior e esperança, no sentido de que existem sim dificuldades, mas nós também podemos superá-las. E o interior nos promove algumas oportunidades, que é isso que eu venho destacar para vocês nessa tarde. Eu não venho trazer aqui um passo a passo, mas falar dessa realidade, né, disso que a gente vive, tratar do interesse, não quero nem tratar do interesse do advogado como um todo, porque quando a gente vai falar de interior, alguns colegas tratam às vezes e falam, mas tem dificuldade com o juiz, com isso é uma dificuldade da advocacia como um todo, isso não é dificuldade do jovem advogado especificamente. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês, falando de realidade da advocacia, e que isso cria oportunidade para o jovem advogado, é que a advocacia ela não é feita de status somente. A advocacia não é uma profissão que facilmente se executa, que facilmente se encontra um lugar, um posicionamento, como algumas pessoas vendem. Uma advocacia fácil, uma advocacia sem esforço, sem dedicação. Isso não é verdade. A advocacia ela é feita de estudo, de dedicação, de especialização. E é impossível falar de advocacia, de oportunidade para o jovem advogado, sem caminhar pelos temas que os colegas já trouxeram. Mas eu quero pegar o que eles trouxeram aqui e jogar nessa realidade, né? E levar para essa realidade do jovem advogado no interior. Como o Kaique falou, não está no interior, e trouxe algumas informações como o network, por exemplo, que é fundamental e que no interior isso reflete de uma maneira muito positiva. E logo à frente eu vou poder falar um pouco mais sobre isso. A crise na advocacia, né, hoje a gente fala de crise na advocacia, de tantas situações. A crise ela é uma constante na advocacia, né, e à medida que a crise vem, os advogados eles vão evoluindo, vão criando estratégias para vencer essa crise e ela vai acompanhando. Então, aos jovens advogados que nos escutam nesse momento, vocês vão ouvir falar de crise, de advocacia saturada, mas não se deixem ser parados por isso, né? Tenho em vocês a certeza de que a dificuldade ela vai sempre existir, mas se vocês persistirem, vocês continuarem, essas dificuldades vão ser vencidas, virão outras, e a advocacia ela vai continuar, ela vai permanecer, porque ainda que venha a virtualização, ainda que venham diversas coisas, né, que vão tirando a atividade humana, a advocacia ela vai permanecer, ninguém vai pensar como advogado, né, como um todo. Então, o advogado ele vai se desenvolver, ele vai evoluir, mas ele não vai deixar de existir. E a advocacia, antes de mais nada, é ter responsabilidade com o próximo, é pegar o problema do outro e trazer para si para resolver, não ter como seu, mas ter responsabilidade de resolver para o outro. E aí, diante desse cenário, é importante destacar os jovens advogados do interior, que aqui nós não temos apenas dificuldades, mas nós podemos olhar também para os benefícios que estar no interior nos promove. É necessário
trazer para vocês algumas ideias, alguns insights de que, estando no interior, aplicando técnicas que todo advogado aplica, aqui nós conseguimos uma representatividade ainda maior. O interior ele é marcado por cidades pequenas, né, em relação à capital, via de regra. E isso facilita, inclusive, a divulgação do advogado, porque o advogado, quando ele quer seguir uma carreira solo, ele quer abrir um escritório, ele quer encontrar o lugar dele ao sol, quando você está no interior, fazer a sua, lógico que dentro da ética, né, de maneira sensata, eu creio que os colegas vão receber, para a gente não fazer essa ressalva sempre, lógico que tudo dentro da ética, dentro daquilo que deve ser feito, mas quando você está no interior, que você utiliza da rede social, né, como nossa querida Rita e Karine falaram, quando você procura fazer um network, isso pode ser visto e propagado de uma maneira mais eficiente, porque a cidade é pequena. Vale dizer que as pessoas que estão no interior normalmente já têm um vínculo, né, como a Rita falou, já tem um vínculo, todo mundo conhece Rita, todo mundo conhece Kaique, Maílson, e quando você passa a ser não só Rita, não só Maílson, não só o filho de alguém, mas você passa a ser o filho de alguém que é advogado, você consegue se posicionar no interior, e as pessoas conseguem te conhecer, isso é uma oportunidade para você advogar, para você crescer na sua advocacia. Sabe, eu vim falar para vocês hoje, levar esperança para o jovem advogado do interior e dizer para você que aplicar, né, o marketing jurídico, aplicar as tantas técnicas que a gente tem para conseguir clientes no interior, isso pode ser ainda mais benéfico. Não acho que porque você está no interior não existe oportunidade. O advogado, ele é essencial à administração da justiça em todo lugar. Onde existir sociedade, vai existir a necessidade do advogado, da administração da justiça, e você, jovem advogado, seja onde você estiver, você é indispensável. E quando você está na sua cidade, que é uma cidade pequena, quanto mais você se posicionar, você vai conseguir se destacar aí dentro da sua cidade, onde você advoga, pretende advogar, se for estudante. Pois bem, então esses laços que já são formados, eles só precisam ser transformados, porque se você já é conhecido, seja por laços familiares, amigos, você já tem um contato com a sociedade, você precisa fazer com que essas pessoas lembrem que a partir de certo momento você é advogado, e que quando elas tiverem um problema ou precisarem de uma consultoria jurídica, elas precisam lembrar de você. E de que forma isso vai acontecer? Né, para que a pessoa chegue até você inicialmente, como Rita falou, eu não vou repetir, você vai se utilizar do marketing, como Karine falou, você vai usar essas estratégias, e com certeza isso está sendo falado aqui no evento, vários colegas que podem falar sobre como se posicionar na internet, como se posicionar como advogado, a gente tem, né, diversas vertentes e pode se aprofundar muito nisso aí, mas é dessa forma, e o que eu quero dizer para vocês é que é sim dessa forma, e vocês vão sempre ouvir isso enquanto jovens advogados, mas que no interior isso pode ser ainda mais benéfico do que na capital, porque existem muitos advogados na capital, uma quantidade muito maior, e no interior você consegue atingir uma quantidade de pessoas e se fazer como advogado mais rápido do que num grande centro. Porque parece, às vezes, que o interior é um lugar impossível de advogar, que a gente só encontra dificuldades, e essa não é a realidade, é a dificuldade do jovem, de certa forma, é a dificuldade de todos, mas o jovem ele vai se utilizar dessas ferramentas e pode conseguir se destacar ainda mais rápido. Né? Uma outra maneira de ser lembrado, depois que a pessoa chega ao seu escritório, a pessoa, né, chega na sua frente, você precisa oferecer um serviço personalizado, como o Kaique falou, né, uma advocacia artesanal, isso é relevante, porque você conquista o cliente, você traz o cliente até você, e depois que ele senta na sua frente, você vai encantar o cliente com o seu bom atendimento, com a sua responsabilidade, com o seu traje adequado. E uma coisa que eu digo, o traje adequado não é um traje caro, isso é importante para o jovem advogado, porque a gente sabe das dificuldades que a gente passa, e muita gente acha que se vestir bem é se vestir caro, e não é essa a realidade. Você precisa ter um terninho passado, uma camisa passada. Eu vou dizer uma coisa, eu sou muito realista com relação a isso, né? Tem pessoas que banalizam, mas o advogado ele precisa estar bem portado, e não é vestir caro. Você pode comprar um terno barato, você pode comprar uma gravata barata, não é marca de gravata, não é marca de terno que vai fazer você estar bem vestido. Agora tem um terninho bonitinho, né? A camisa passadinha, porque a boa impressão para o cliente é importante. Né? Há quem diga que não é, mas eu particularmente entendo que isso é extremamente relevante, porque a advocacia ela é vista como essa profissão de destaque, né? Essa profissão de status às vezes,
mas o que faz o profissional não é o status, é o seu conhecimento, é a sua capacidade de resolver o problema do cliente, de dar uma solução ao cliente quando ele chega na sua frente, mas estar em um ambiente preparado, né? Não estou dizendo também que é um ambiente chiquérrimo, porque não é isso que vai fazer você conquistar o cliente, mas ter, né, um ambiente organizado, um ambiente bem preparado, você está devidamente portado para atender o seu cliente. E uma outra coisa, eu estou falando de interior mesmo, gente, e eu vou falar aqui de uma experiência minha. Essa maneira, esse portar, esse vestir, esse se apresentar no interior, ele é relevante. Obrigado, Maílson. Ele é relevante porque, numa experiência minha, por exemplo, para vocês verem que a advocacia, ela não tem, não existe um padrão de advocacia. Eu comecei sozinho. Quando eu comecei, eu fui para a sala da OAB advogar, depois eu abri um escritório, eu já fechei esse escritório, voltei para a OAB para advogar, e hoje eu estou associado a um escritório, isso num lapso temporal de 3 anos. E quando eu me associei a um escritório, quando eu pude me apresentar de uma maneira melhor, quando eu tive condição de apresentar dentro das minhas condições, um posicionamento melhor, um ambiente melhor, isso me refletiu positivamente na minha advocacia. No interior, isto é relevante. Então, estejam sempre bem portados, porque as pessoas querem ver do advogado uma pessoa bem vestida, uma pessoa bem apresentada e que consiga atender bem ao cliente. Fortaleçam sempre a marca de vocês, né? Tenham sempre um cartão de visita. Por onde vocês estiverem, façam as pessoas lembrarem que vocês são advogados. Cartão de visita é essencial para a formação desse vínculo com o cliente. Onde vocês estiverem, converse e deixe o cartão, faça a pessoa lembrar que você é advogado. E no interior, mais uma vez, uma coisa que é relevante, o networking que Kaique falou. Agora, no interior, a gente cria networking com as pessoas, cria networking para a clientela e cria networking também com os advogados. O jovem advogado, ele, por mais que ele não consiga atuar em todas as áreas, ele deve dizer ao cliente que atua em todas, que o escritório atua, porque ele deve buscar um parceiro. E no interior, por que é mais fácil? Porque no interior você consegue conhecer os advogados, você de maneira rápida, num tempo menor, consegue conhecer vários colegas de várias áreas. Isso te dá oportunidade de parceria, te dá oportunidade de trabalhar, e você que eventualmente só tinha habilidade na área civil ou na área criminal, você passa a fazer tudo, você indica para o colega, né, lhe auxilia, ele faz um repasse e você vai crescendo na sua advocacia. Gente, eu não trouxe aqui nada de outro mundo, eu vim bater papo, dialogar e falar da realidade do interior, daquilo que eu sinto na pele e que eu vivo aqui, que deve ser a realidade de muita gente que advoga por aí ou que pretende advogar, e é importante que vocês saibam disso aí. Né? Uma barreira que a gente venceu nesse período, para a gente que está no interior, que é a oportunidade, se utilizem dos meios digitais, se utilizem das redes sociais. Hoje a gente pode fazer sustentação oral, a gente pode despachar nos tribunais superiores de maneira virtual. Então, se utilizem disso, abracem essas oportunidades, se utilizem do lugar, às vezes, pequeno que vocês estão, para criar rede de contatos, para criar relacionamento e expandir a advocacia de vocês. O advogado deve atender bem, né? Isso é essencial. Depois que a pessoa chegar diante de você, atenda bem, dê um atendimento personalizado, se dedique ao caso do cliente. A advocacia se faz com estudo, com dedicação, porque numa cidade pequena, o boca a boca, né, em todo lugar, mas numa cidade pequena principalmente, que as coisas correm muito, você está num lugar pequeno, a pessoa fala, olha, o filho de fulano, né, se é uma pessoa mais jovem, ou fulano, que era, né, Rita, que era professora, agora é advogada, nossa, fui no escritório dela e me atendeu brilhantemente. Isso marca. E no interior, a conversa corre. Então, para a advocacia do interior, façam, né, para toda advocacia, mas como isso é oportunidade, como isso se torna oportunidade no interior, atenda bem, seja, dê atenção ao seu cliente, dê retorno ao seu cliente, porque isso vai te marcar. Essa característica no interior faz toda a diferença para alavancar a sua advocacia. E uma coisa que eu diria dizer para finalizar, os desafios na advocacia, eles são incontáveis para o jovem advogado, para o advogado que já não é jovem, para o velho advogado, que às vezes não quer se sentir velho, mas quer ser jovem também. A dificuldade, ela existe, elas são incontáveis, mas para vocês, jovens advogados que estão aqui, advogados que já não são jovens, estudantes, tenham uma vontade de triunfar maior do que os desafios. Estude, se dedique, se especialize e utilize das oportunidades que você não tem no interior. Se destaque na sua cidade, apresente-se sempre como advogado e faça a sua cidade te conhecer
como um jovem advogado. Muito obrigado. Espero ter contribuído com a carreira de vocês, com a visão de vocês sobre o interior. Aqui, né, as coisas não estão perdidas, aqui existem oportunidades e nós podemos crescer e encontrar o nosso lugar ao sol. Então, lutem, trabalhem, porque vocês com certeza encontrarão o caminho do triunfo, vão advogar, crescer e ser muito felizes nessa profissão. Muito obrigado, mais uma vez, obrigado OAB Porto Seguro pela oportunidade de representar a Jovem Advocacia de Porto Seguro. Para mim é um prazer, eu não faço isso por mim, eu me vejo levando Porto Seguro para toda a Bahia e onde quer que estejam nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Gabriel, a gente agradece. E já encerrando o nosso painel, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela disponibilidade, pelas brilhantes palestras. Eu tenho certeza que todo jovem advogado, advogada, todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ouvi-los saíram daqui mais enriquecidos de conhecimento. Então, muito obrigado a cada um de vocês, a Karine, a Gabriel, a Kaique, a Rita. E é muito importante a gente trazer essa temática, trazer essa perspectiva da jovem advocacia no interior. É importante a gente ter essa visão e saber também como é que funciona todo esse sistema OAB também no interior. Então, muito obrigado a cada um de vocês. E para vocês que estão aqui na sala, continuem, que já já nós teremos um próximo painel. Tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde a todos e a todas.